Podem se sentar. Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. Êxodo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Glória a Deus. Diz o seguinte: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó: declare aos israelitas: vocês viram o que fiz no Egito, e como os transportei sobre as asas das águas, e os trouxe para junto de mim. Agora sim me obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro particular em todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Pode se sentar, diga para o teu irmão da direita e esquerda, fala assim: olha, você é a nação santa. Você é tesouro de Deus. Você é sacerdote do Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus, queridos. Talvez você possa ter estranhado aí o meu título da minha mensagem. Eu coloquei Sivan, a guerra contra o Irã, tem dia e hora marcada. Aí de repente eu abro em Êxodo capítulo 19, onde os israelitas estão diante do Sinai para ouvir a voz de Deus, para ouvir o bradar de Deus na vida deles. Eu quero dizer o seguinte para vocês, queridos. Olha, preste atenção. Peraí que eu estou aqui. Hoje é 22 de junho de 2025. No calendário judaico, hoje é 26 de Sivan, de 5.785. Esse mês de Sivan, que é agora maio e junho, é justamente esse momento que os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Uau! É agora, é nesse tempo agora. Então, esse mês que nós estamos vivendo, ele fala a respeito de juízo, cumprimento de promessa e um tempo que já está estabelecido. Você pode repetir isso comigo? Juízo, cumprimento de promessa, e tempo que já está estabelecido. Então, amados, nós estamos diante desse cenário. Então eu quero aqui já dar a chave aqui para vocês dessa ministração. Durante esse mês de junho e durante a história bíblica, aconteceu essas coisas aqui, ó. Deus revela a lei, ou seja, os 10 mandamentos. Deus derrama o Espírito Santo através de Pentecostes. Deus prepara o seu povo para lutar e caminhar em liberdade. E por último, mas não menos importante, a colheita do trigo, que é a volta de Jesus. Uau! Então, ao decorrer desses 5.000 anos, 4.000 anos de história que a Bíblia foi escrita, nós temos todas essas chaves, queridos, neste mês agora, neste mês que nós estamos vivendo agora. E eu quero começar, queridos, com esse aqui, com Êxodo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Onde nós temos... Ih, parou já de funcionar. Ah, voltou. Glória a Deus. Êxodo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Eu disse para você que nesse tempo de dificuldade, nós precisamos, aleluia, do revestimento e da graça de Deus para permanecer firmes. É verdade. Amém. Irmão, você precisa permanecer firme. Em nome de Jesus. Não somente permanecer firme, você precisa, nesses últimos dias, caminhar. Não
somente caminhar, mas você precisa conquistar. Conquistar. Deus não te chamou simplesmente para sobreviver. Amém. Entenda isso. Deus te chamou para viver. Aleluia. A presença dele. E para isso ele não deixou você sozinho. Então aqui no texto que nós acabamos de ler, o Egito significa o mundo. O Egito significa as cadeias. Meu que Deus. Satanás nos prende muitas vezes. O povo lá de Israel ficou preso no Egito durante 400 anos. Meu Deus. 400 anos é muita coisa, gente. Muito tempo. Muitos de nós aqui estamos aqui há 20, como a Rosângela falou, há 20 anos, às vezes um pouquinho mais, há 30 anos, e os seus filhos nem falam mais português. Pensa, e aquele povo conseguiu manter o Deus vivo deles, conseguiu manter a fidelidade a Deus durante 400 anos. Porém, o sofrimento foi tão grande que eles não tinham mais, aleluia, a característica, o caráter de conquistador, mas eles tinham o caráter de prisioneiro, Meu o Deus. caráter de escravo. Meu Deus. Então, para viver nesses últimos dias, você tem que ser livre de todo o poder do mal. Olha, ninguém conquista estando preso. É. Já pensou aquele negócio assim? Você dá um passo, dá dois, aí de repente você sente alguma coisa te puxando para trás. Talvez você está preso em alguma coisa, se tem algo te puxando para trás, você não vai conquistar. Talvez você esteja preso, sabe aonde, queridos? Na mágoa. Talvez você esteja preso no mundo mesmo, nas dificuldades do mundo, nos vícios, na falta de fé. Talvez você está preso por causa do julgamento do seu coração com relação às outras pessoas. E o Senhor hoje te chama para a liberdade. Em nome de Jesus. Mas nenhuma conquista é realizada sem estratégia. Nenhuma conquista é realizada sem direção. E essa conquista do povo e a sua conquista, ela vem de Deus, mas o Senhor quer que você seja o instrumento dessa conquista, pois Ele precisa te dar direção. Amém. Ninguém consegue conquistar se não saber o que vai conquistar. Ninguém consegue conquistar sem saber como conquistar. É. Você entende isso? Amém. Toda guerra precisa de uma estratégia. Dentro da tua casa, por exemplo, tem uma guerra da desarmonia. Né? Os seus filhos tá desarranjado, você e seu cônjuge talvez estejam, né, tendo alguns atritos. E para ter harmonia de novo no lar, você precisa de estratégia. Você precisa saber o que fazer, o que falar, a hora que falar. Isso é estratégia de Deus. E lá no Monte Sinai, Deus deu para o povo os 10 mandamentos. Ali não era somente ordenanças para que o povo fugisse do pecado, mas também os 10 mandamentos funciona como uma organização da sociedade. Deus não é um Deus desorganizado. É verdade. Os líderes que estão aqui, né, os obreiros que estão aqui sempre me ouvem falar: gente, nós precisamos montar a estrutura para que sim venha o crescimento em determinadas áreas de nossas vidas. É montar a estrutura, é ter as pessoas para trabalhar. E à medida que a gente tem as pessoas para fazerem, nós temos o comprometimento dos filhos de Deus, nós temos o crescimento, nós temos a semeadura, a colheita que vem do Altíssimo. E aqui, queridos, Deus deixa os 10 mandamentos para que eles sejam conduzidos como sociedade. E você pode ver, qualquer sociedade organizada vai ter ali os 10 mandamentos implícito no crescimento, implícito na essência. Amar a Deus só acima de todas as coisas, não tomar o nome do Senhor em vão. Olha, lembra-se do dia sábado, ou seja, lembra-se de descansar, dedicar a sua família, não assassine, não adultere, não roube, não furte, não cobice nada de ninguém. Então isso sim é a estrutura de uma sociedade. E aqui, queridos, nós vemos que para nós seguirmos em frente, para nós conquistarmos e vivermos nesse tempo, não sobreviver, lembra? Vivermos nesse tempo de luta, você precisa estar diante de Deus em obediência. Da glória a Deus. Glória a Deus. E isso aconteceu quando, queridos? Nesse mês que nós estamos, no mês de junho. Sabe? Então, olha só, o Velho Testamento e o Novo Testamento se conectam.
E o Senhor, Ele quer que você seja objeto desse tempo de mudança. Gabriel aqui abriu o culto hoje falando justamente a respeito de Atos dos Apóstolos, ou seja, a atitude dos apóstolos depois da ressurreição do Mestre, depois da ascensão dele. E mais uma coisa que acontece nesse mês de junho, que é o dia de Pentecostes. Da glória a Deus, hein? Glória a Deus. Atos 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. Aleluia. Então, nós temos primeiramente um conjunto de leis para organizar a nossa vida. Nós temos primeiramente um conjunto de leis para nos dar direção, para nos encaminharmos para a conquista. E depois vem um tempo de quê? Diga comigo, capacitação. Capacitação. Mais uma vez, capacitação. Capacitação. O Senhor não deixou você na sua guerra, na sua luta, na sua dificuldade sozinho. Olha, Deus não abandonou você no barco. Os discípulos saíram pelo barco, saíram no meio da tempestade, mas Jesus estava lá. Aleluia! E havia a hora certa da intervenção. Glória a Mas a Deus. intervenção vem para quem está remando. Uau. Diga para o teu irmão aí, meu irmão, em nome de Jesus, Meu irmão. saia da estagnação, Saia do rema. remo. Fala para ele, rema, irmão, em nome de Jesus. Você não pode ficar parado, em nome de Jesus. Então, em João 14,16, abra comigo, João 14,16. João 14 é justamente no momento em que Jesus está ali na última ceia com os discípulos. E ele, em João 13, começou a ministrar, começou lavando os pés dos seus discípulos. E aqui tem um texto áureo do Evangelho de João, que é João 14, onde Jesus ele começa a falar a respeito da eternidade. Da glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer o seguinte, a eternidade, irmão, já começou. É verdade. Entendeu? Não é que nós vamos viver a eternidade ou só quando a gente morrer, ou só quando a gente for arrebatado, que Jesus, aleluia, nós vamos usufruir dessa eternidade. Não. Nós já estamos nessa eternidade. Nós já começamos a eternidade, porém ainda com um corpo corruptível, com esse corpo de carne, de sangue, que a gente come, que fica doente, essas coisas todas, né? Mas o Senhor disse aqui em João 14, ele falou assim, olha, eu estou indo preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Às vezes a gente tem essa impressão assim, né? E a gente costuma dizer como evangélico, né? Ah, lá no céu tem a minha montanha celestial. Minha, como é que fala, gente? Mansão. Minha mansão celestial. Ah, minha casa no céu, né? A minha mansão no céu. E, querido, você sabia que não tem mansão no céu? Você não vai morar numa mansão. É, Marcos. Essa palavra aqui que fala o seguinte, moradas, ela, não, no hebraico, no original, ela quer dizer quartos. Da glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos morar em quartos, como se fosse um grande hotel, com vários quartos. Ou seja, nós vamos morar em conjunto, em Aleluia. comunhão. É verdade. Nossa, tem gente. Que isso, amados? Misericórdia. Fazer E você churrasquinho. pensou, né, que você E ia comunidade. escapar encardido aí do seu lugar, não é verdade? Não Misericórdia. adianta, irmão, você vai morar juntinho. Tamo tudo junto. Se ele for pro céu e você for também, não tem essa não. Né? Deixa eu aqui no meu canto. É Vai nóis. lá, irmão. É nóis, Graça. É churrasco no céu. Então, às vezes a gente tem, não, vou ficar no meu canto, fulano vem, fica no canto lá. Não existe isso no céu, irmão. Não existe. É conjunto. Conjunto. É comunidade. E olha, em Pentecostes, ou seja, no mês de junho, foi estabelecido também o quê? A igreja. Uau. A igreja nasceu em Pentecostes. Uau. Da glória a Deus. Glória a Deus. E João 14, 6, o que diz aí? 14, perdão, falei 6, né? 16.
Dá glória a Deus, irmã, 16. Glória a E Deus. aí Jesus fala a respeito desse tempo, que ele está indo preparar um lugar, mas ele fala o seguinte lá no versículo 16. E olha, você vai chegar neste lugar, estou aqui parafraseando, né? Você vai chegar neste lugar, porém até chegar nesse quarto celestial, nessa morada celestial, vou te dizer o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro que seja com vocês para sempre. Quem é esse conselheiro, gente? Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, lembra, ó? Primeira estrutura, primeiro conjunto de leis. Agora o que vem? A capacitação, o companheirismo, o conselho do Espírito Santo. Aleluia. Em Lucas, quando o Senhor fala, Mateus 24, quando o Senhor fala a respeito dos últimos dias, e você está vivendo os últimos dias. Glória a Deus. Quem reconhece que está vivendo os últimos dias? Aleluia. Aí? Quem entende que está vivendo os últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra do Senhor diz o seguinte: olha, quando você estiver vivendo esse tempo, quando você for preso, quando você for interrogado por amor ao meu nome, o que diz a Escritura? Não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo, eu falarei na sua boca. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Agora eu quero puxar sua orelha aí, irmão. Se você anda com medo da imigração, se você não rompeu isso em nome de Jesus, você vai ter eu sei que tem muita gente que já rompeu, aleluia. Glória a Deus. Mas se você andar com esse medo de imigração ainda, como é que você vai andar se houver perseguição aos cristãos? Quem vai ser você se, por acaso, bater aqui na porta dessa igreja e falar o seguinte: olha, quem for crente agora vai ser preso? Você vai ser aquele que vai sair de fininho ali pelo beisebol? Ou você vai ser aquele que assume a sua fé? Aleluia! Cristão? Te amamos, Será que você Jesus. está preparado para esse dia? Será que você está preparado essa hora? A palavra do Senhor volta a mencionar Mateus 24. Diz que nós viveremos no princípio das dores. Aleluia. E a gente sabe que, principalmente nós mulheres, você já sentiu dor de parto aí. O negócio do parto é violento, irmão. O negócio do parto aí não é para qualquer um, não. Sabe? Vem aquela dor, vem aquela urgência, vem aquela emergência, aquele sentimento de que você tem que pôr para fora, aquela força que vem, que você tem que deixar sair. Então, pelo poder que é no sangue de Jesus, irmão, deixa sair a sua carnalidade. Deixa Nome sair de o seu Jesus. medo. Aleluia. Deixa sair a sua insegurança. Nome de Enche Jesus. a tua vida com a palavra de Deus. Enche Aleluia. a tua mente com a palavra de Deus. Porque é isso que vai segurar a sua fé. É isso que vai te direcionar. É isso que vai fazer com que você ouça o Aleluia. conselheiro, que é o Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Nos últimos dias. Glória a Deus. E que mês que está acontecendo isso tudo, gente? Diz comigo, junho. Junho. É, junho. É agora. E aí, queridos, eu quero passar aqui por um evento que mais nós temos falado, que é o Irã. Mas antes de falar sobre o Irã, eu quero contar uma história para vocês. Existe um livro na Bíblia chamado Esther. E este livro conta a história de uma menina judia que foi escolhida para ser rainha do maior reino da época, que era o reino da Pérsia. E essa menina judia, que era Esther, era fiel a Deus, mas ninguém sabia que ela era judia. E os judeus naquela época, não diferente de hoje, não eram escravos, porém eram discriminados, eram de certa forma perseguidos. E surgiu um inimigo chamado Amã. E esse Amã era amigo do rei, era oficial do rei. E ele decide pôr fim àquele povo judeu. E ele, debaixo de uma permissão do rei, baixa um decreto que em tal dia, em tal horário, o povo de Israel seria exterminado. Lembra das leis?
que não pode matar, não pode roubar, esse tipo de coisa. Então eles anularam essas leis naquele dia. Falou assim, olha, você pode matar, você pode perseguir os judeus, você pode tomar todos os bens dele. Entendeu? Da glória a Deus aí, irmã. E aí o que aconteceu, queridos? O primo de Esther, que era a pessoa que tinha criado ela, vai até ela, fala, Esther, nós estamos com um decreto, nós estamos com uma hora marcada para a morte. E aí, em conjunto, eles decidem que Esther vai na frente do rei pedir misericórdia. E interessante que ela não podia apresentar-se diante do rei se ela não tivesse sido chamada. E ela foi mesmo assim. Ela foi revestida de ousadia. E eu acho lindo essa frase que ela diz o seguinte, olha, se perecer, pereci. Ou seja, eu estou indo fazer a coisa certa. Eu estou indo aquilo que minha fé está movendo. Mas se não der certo, se eu sofrer por causa disso, pronto, sofri. Tá tudo certo, morri. Porque esse era o decreto de morte. E interessante que a outra coisa deste livro, queridos, se você olhar o livro todo de Esther, não tem uma só menção do nome Deus. Uma só menção de Yahvé. Sabia disso? É o único livro na palavra de Deus que não menciona o nome Deus. Porém, o Senhor estava fazendo o quê? Orquestrando todo aquele movimento para quê? Para a vitória e não para a destruição. Às vezes a gente pensa que as derrotas, que as perseguições, que os problemas são para a nossa destruição. Mas na verdade, os nossos problemas podem te levar um step a mais, um grau a mais. Oh, glória a Deus na presença de Deus. Aleluia! Muitas vezes as lutas, as dificuldades, elas são um trampolim para chegar mais próximo do seu objetivo. Em nome de Jesus, aleluia. Para o objetivo que Deus tem na sua vida. E era exatamente isso que estava acontecendo com aquele povo. Era exatamente isso que estava acontecendo com Esther. E aqui na sua vida, eu quero que você tome esse exemplo para você desse livro. Talvez Deus não esteja aparecendo. Talvez o Senhor não esteja falando audivelmente ao seu coração, no seu ouvido, mas você pode ter certeza que Ele já está trabalhando. Amém. Ele já está orquestrando a sua vida. Por isso, permaneça na presença. Glória. E aí, você que conhece a história, você sabe que esse dia ele é cancelado. E que nesse dia em que deveria haver a perseguição e morte daquele povo, se reverte, se transforma, não em um dia, mas 3 dias de bênção. 3 dias onde agora o povo judeu pode se defender. O povo judeu pode se levantar. Aleluia! E por causa desse levantar, eles derrotam os inimigos. Você está entendendo, querido? Eles derrotam os perseguidores. Alguém lembra de qual país que eu estou falando? O Irã. E o Irã é o que? A Pérsia. Da glória a Deus. Então, nós temos aqui, neste texto, não somente neste texto, em outros textos também, por exemplo, Ezequiel 38, se você veio na aula passada, na última aula que nós tivemos, que foi sexta-feira retrasada, você sabe disso? Glória a Deus. Então, queridos, nós temos nesse texto que este é um grande inimigo de Israel. E que este grande inimigo deveria ser derrotado. Que dia, queridos? Nos últimos dias. E aí eu posso citar também Ezequiel 38 e 39, que fala a respeito da guerra Gog e Magog, que é isso aí que está acontecendo nos dias de hoje. E aí, amados, eu quero dizer o seguinte, que esse ataque do Irã, sabe que dia que começou? Esse ataque do Irã começou dia 13 de julho. Perdão, o ataque de Israel contra o Irã. 13 de julho. Da glória a Deus. Perdão, 13 de junho. Pastor, eu falei errado. 13 de junho. E que dia que é 13 de junho que eles foi o quê? Foi uma sexta-feira? 13. Aí, às vezes as pessoas falam assim, sexta-feira 13 é o dia do azar. Né? Sexta-feira 13 e tal, né? Tem essas superstições. Quero dizer pra você, sexta-feira 13, ela foi marcada lá no passado, lá para o ano 300, 400 depois de Cristo, como um dia de mudança.
Naquela época lá na Europa quem governava os templários. E de repente isso muda e agora vem o catolicismo. Então, 13, sexta-feira 13 é dia de mudança de governo. Então, sexta-feira 13 o céu se moveu. Aleluia. Para que haja uma mudança de governo. Para este mundo cada dia mais se prepare para a manifestação do anticristo, querido. E aqui, quando o diabo está preparando essas coisas, enquanto o mundo se vai para essas coisas, para este lado, eu quero dizer para você que você não está sozinho, que na igreja existe a capacitação para viver este momento. Amém. Lembra que eu disse para você que o dia para que os judeus fossem perseguidos e mortos era um dia? E depois o dia em junho, que eles puderam se defender, que eles puderam matar os seus inimigos, foram 3 dias. 3 dias sempre fala de ciclo completo e recomeço. Aleluia. 3 dias Jonas ficou na barriga do peixe. 3 dias Jesus ficou lá nas profundezas da terra. Queridos, 3 dias. Você está vivendo um tempo hoje na sua vida de fechar um ciclo, começar outro na presença de Deus. Aleluia. Queridos, levanta a tua mão em nome de Jesus nesse instante. Fala assim: eu recebo. Mais uma vez, eu recebo o novo de Deus. Em nome de Jesus, queridos, o novo ciclo começa na sua vida nesse mês de junho. Glória a Deus. E aí, amados, esse dia aí da Rainha Esther foi dia 4 de junho. E aqui, queridos, a gente entende como o Senhor, Ele faz do pequeno grande. Ele diz o seguinte na sua palavra: ora, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa naquilo que você é pequeno, onde você é fraco, que você é forte. E aqui, geograficamente, está indo isso aí. Olha só o tamanhozinho de Israel. Olha o tamanhozão de Irã. Eu coloquei para você que o Irã é 75 vezes maior que Israel. Ali no mapa do Brasil, sabe aquele mapinha do Brasil que eu coloquei ali? E um círculozinho amarelo e um estadozinho vermelho. Sabe que estado que é esse? Alguém conhece de geografia? E que estado que é esse, gente? Sergipe. É o menor estado do Brasil. É o mesmo tamanho de Israel. Você está entendendo? Então, quando a gente olha para isso aqui, queridos, a gente tem que ver a grandeza de Deus. Aleluia. Se você sendo pequeno, você sendo fraco, você sendo menor, é ali que o Senhor vai agir na sua vida. Glória a Deus. Nós temos a história de Gideão, que foi escolhido para liderar uma batalha. E ele diz assim, na hora que o anjo chega para chamá-lo, ele fala assim: eu sou o menor, eu sou da menor tribo do meu povo. Eu sou da menor família, da família menos expressiva do meu povo. E eu sou o menor da minha casa. Então ele reconheceu ali tão pequeno que ele era. E eu sei que muitos aqui reconhecem tão pequenos que são. Mas que isso não permita, você não permita que o espírito de inferioridade entre dentro de você. Que às vezes a gente reconhece essa pequenez e a gente permite que a inferioridade entre dentro de nós e manifeste em nós. E o que acontece, amados? O que acontece? Aí a gente não permite se ser usado por Deus. Não permite que o Espírito Santo esteja nas nossas vidas e nos conduza diariamente. Então você na sua pequenez diz assim: só todo mundo, eu sou Israel de Deus. Eu sou o pequeno, eu sou o menor. Mas do menor, aleluia, do menor o Senhor faz o grande. Glória a Deus. Amados, você foi chamado para liderar. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para ser o líder dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Você foi chamado para ser aquele que traz a palavra. Você foi chamado para aquele que expressa Deus. Aí você talvez pense: Senhor, eu tenho dificuldade demais, tem problema demais. Sim, amados. Mas aí naquela hora de pequenez, você lembra: eu sou forte. Só teve 3 ou 4 que pegaram. Diga comigo: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Em nome de Jesus, então você é
chamado para ser guerreiro. Você é chamado para ser Israel de Deus. É você mesmo. Glória a Deus. Amados, e aqui, queridos, neste ponto aqui, nós entendemos. Olha só. Se isso que foi profetizado há 2.497 anos atrás e hoje está se cumprindo, você está entendendo? Foi profetizado há 2.497 anos atrás e hoje está se cumprindo. Será que também agora não vai se cumprir a volta do Senhor? Aleluia. Será que também agora não vai se cumprir? Aleluia! Oh, glória a Deus. O Senhor vem buscar a sua igreja. Aleluia. Olha, que essa palavra não seja uma palavra de medo, mas seja uma palavra de encorajamento. Para você viver as suas lutas diárias e nunca negar o nome do Senhor. Para você viver no seu dia a dia e decidir se andar com Deus. Mesmo que muitas vezes você tem que perder, queridos. Mesmo que muitas vezes você tem que abrir mão, amados. Mesmo que muitas vezes você tem que passar por cima do seu orgulho. Pelo poder que é no sangue de Jesus, amados, deixa a carga. Se liberta. Entra nessa jornada com o Espírito Santo. Porque, queridos, a vitória é certa. Aleluia. Do pequeno o Senhor faz o grande. Aleluia. Do pequeno o Senhor faz o forte. E como eu disse, queridos, se Ele não cumpriu lá atrás, não vai cumprir agora. Glória a Deus. Aqui diz o seguinte, Mateus 13, 29, eu já estou encerrando. Mateus 13, 29, diz o seguinte, Ele respondeu. Aqui é a parábola da colheita, onde o inimigo vem e semeia joio no meio do trigo. E aí os trabalhadores falam assim, Senhor, vamos arrancar o joio. Vamos arrancar aquilo que não vai frutificar. Vamos arrancar a erva daninha. Aí o Senhor falou assim, não, deixa para o dia certo, deixa para o dia da colheita. Aleluia. E aí às vezes a gente lembra daquela coisa, a gente vê em comunidade, que eu falei logo no início, às vezes a gente se incomoda com os joios que estão no nosso lado. Às vezes a gente se incomoda com os joios que estão na família. Irmão, deixa quieto, só cumpre o seu papel de trigo. Aleluia. Glória a Deus. Diga pro teu irmão da direita e da esquerda assim, cumpra o seu papel de trigo. Que é crescer e frutificar. Aleluia. Porque o Senhor Jesus é aquele grão de trigo que foi lançado na terra. Que morreu, mas que germinou. Oh, querido, não tenha medo de morrer para o mundo. Não tenha medo de morrer até para as suas próprias vontades. Não tenha medo de morrer para a tua carne. E viver para Cristo. Aleluia. Aleluia. E aí continua dizendo o seguinte, não, porque ao arrancar o joio, você poderia também arrancar o trigo. Deixem crescerem juntos até a colheita. Aleluia. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Queridos, às vezes o joio aparece, né, primeiro. Aí você às vezes olha, né, pro teu vizinho, pra tua vizinha, Senhor, o fulano não serve o Senhor e tá ali crescendo. Senhor, o fulano ali não tem compromisso com o Senhor e tá ali prosperando, aparentemente muito feliz. Aí o Senhor se revela aqui pro Senhor, deixa o joio aparecer. Deixa o joio se levantar. Deixa o joio estar nos olhos das pessoas. Sabe por quê, querido? É ele que vai ser retirado primeiro. Ele que vai ser retirado primeiro. Ele que vai ser tirado e colocado à parte. Agora você que tem a semente. Interessante a gente ver um campo de trigo. E aí você pode até ver, dar uma olhadinha aí nesse trigo que eu coloquei aí. Às vezes você vê uns trigozinhos mais caidinhos, né? Mais tombadinhos. Sabe? A gente pode até ter a impressão que ele está se quebrando. Que ele vai cair, né? Não, queridos, ele está tombadinho assim,
Não porque ele está quebrando-se ou porque ele vai cair, vai quebrar ali o pedúnculo, né? Que chama aquele negocinho ali. Mas ele está assim porque ele está cheio, carregado de semente. Aleluia. Ele está cheio, carregado de grãos. Então, queridos, quando nós crescemos e frutificamos na presença de Deus, nós não seremos aquele que se exalta. Quem está de pé aí é o joio. O joio está assim, ó. Ah, o joio está assim, ó. Eu sou, eu posso, eu consigo. Olha minha vida. Deus é comigo, aleluia. Quem é você que está passando aí dificuldade? Irmão, converte. Você está passando problemas. Ó, você errou, você pecou. Meu Deus. Eu já ouvi assim, você perdeu seu casamento porque você não foi sábia. Meu Deus. Você perdeu seu casamento porque você errou. Você nunca cuidou do seu marido. Já ouvi isso, irmãos. Mas aí mal sabia as pessoas que eu estava ali carregada, aparentemente humilhada. Mas dentro de mim eu tinha fruto. Glória. Fruto do Espírito Santo. Então não se deixe levar pelo julgamento próximo. Não se deixe levar pela crítica do próximo. Não se deixe levar quando alguém te aponta, alguém te reprime, sabe? Olha só, se preocupe em ser trigo. Se preocupe em encher. Sabe por quê? Na hora que o Senhor te juntar. Aleluia. Oh, glória a Deus. O seu destino é o que, queridos? É o celeiro. Aleluia. Põe aquela música pra mim que o Pedro cantou hoje, Gratidão. Então o seu destino é o celeiro. E esse celeiro hoje também representa para nós o quê? A colheita. Quando o Senhor fala de céu, quando o Senhor fala de arrebatamento, Ele sempre fala de colheita. Ele menciona outra vez, olha, lá em Mateus capítulo 9, ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores, porque o campo está aí. Tem muita coisa para colher, tem muita coisa para fazer, mas os ceifeiros são poucos. Então, toda vez que o Senhor fala a respeito de mim e você, Ele usa essas analogias de agricultura, de crescimento, de semente. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus foi a semente de Deus lançada aqui na terra para morrer e para frutificar. Glória a Deus. Talvez é orgulho.